Alrighty, good afternoon. Boa tarde. Guess we're back. For those of you asking about some of the books, I did bring some English books. I probably didn't bring enough. Thought you guys spoke Portuguese, but... Alguns perguntaram sobre os livros, eu trouxe alguns, mas não trouxe muitos, porque vocês falam português, poxa, eu não estava preparado. I hate selling books. Eu não gosto de vender livros. So I'm just going to tell you what's here, and they're going to find a way to distribute these later. Eu vou falar com vocês o que tem aqui, e depois eles vão achar a maneira certa de distribuir. This is the original version of the one you have. Esta é a versão original daquilo que vocês já têm em português. This is the one I talked about this morning, He Loves Me. Esse é o livro que eu falei de manhã, Ele Me Ama. I hope this will be out in Portuguese in the next year. Eu espero que dentro de um ano já tenha esse livro em português. I've got a few of these in English in the back. Mas eu tenho alguns exemplares em inglês. And the prices back there are in Brazilian real. Então já tem o preço em reais. And I don't remember what they are, so Mas eu não me lembro qual o preço, então não posso falar. It's around 20, I think. Acho que é mais ou menos 20 reais. This is another book of mine called Authentic Relationships. É um outro livro que fala sobre relacionamentos autênticos. It's subtitled Discovering the Lost Art of One Anothering. Redescobrindo a arte perdida de uns aos outros. And it's about how to live relationally. Where He Loves Me deals with us and God. This deals with us and each other. O livro Ele Me Ama é relacionamento com Deus, o outro é relacionamento uns com os outros. And then I brought some audio versions. There's an audio version of He Loves Me and So You Don't Want to Go to Church Anymore. Tem o livro em áudio de Ele Me Ama e também Porque Você Não Quer Mais Ir à Igreja. O livro em áudio. Unfortunately, it's my voice reading the book. Infelizmente é a minha voz lendo o livro. And it's in English. E é em inglês. And these are MP3 files. São arquivos em MP3. And this one is called our Super Disc. Esse nós chamamos nosso Super CD. This is 85 hours Tem 85 horas of me teaching. dos meus ensinamentos. This is what we used at Guantanamo after we couldn't waterboard the terrorists anymore. Esse que nós usávamos em Guantánamo depois que nós não podíamos mais mandar os terroristas para o mar, meio do mar. After a few hours of this, they told us everything they needed to know. Depois de algumas horas eles contam tudo que a gente precisa saber deles. It's teaching. This is teaching a lot of the themes that we're talking about this weekend, as well as other things. Ensinamentos sobre esses assuntos estamos falando nesse final de semana e outras coisas também. And this is a new book that I helped a friend with. Esse é um livro novo, ajudei um amigo a escrever. We hope to get this in Portuguese as well someday. Nós gostaríamos de colocar esse livro em português também um dia. It's called The Misunderstood God. É o Deus mal entendido. The subtitle is The Lies Religion Teaches Us About God. É o subtítulo As Mentiras que a Religião nos ensina sobre Deus. And what the author did in this book O autor fez o seguinte nesse livro. was to take God's statement from 1 John 4 Ele pega a afirmação de Deus em 1 João 4, that God is love, que Deus é amor, and he said, let's see if God really is. e ele disse, vamos ver se Deus realmente é. Let's take God's description of himself as love Vamos pegar a descrição de Deus sobre si mesmo como amor to God's description of love in 1 Corinthians 13. e comparar com a descrição de Deus é amor em 1 Coríntios 13. And so he takes 1 Corinthians 13, Então ele pega 1 Coríntios 13, is God patient? será que Deus é paciente? Is God kind? Deus é bondoso? Is God not jealous? Deus não tem ciúmes? Does God not keep account of our wrongs? Deus não guarda um relatório dos nossos erros? And so he takes through all of those attributes of love, E ele passa por todos aqueles atributos do amor, and his conclusion is this: e a conclusão dele é a seguinte: religion tells us we have a God of love, a religião nos ensina que temos um Deus de amor, but then gives God the personality of the devil. mas depois atribui a Deus a personalidade do diabo, That religion has actually taught us que é aquilo que a religião nos ensinou. to believe God is the opposite of the way he really E is. nos leva a crer que Deus é o oposto daquilo que ele realmente é. So those are available somehow back there somewhere, some point. Em algum lugar ali atrás, de alguma maneira, esses livros estão disponíveis. I'm sorry I didn't bring more. Eu sinto de não ter trazido mais cópias. I wasn't even sure about bringing those. Eu nem sabia se devia trazer esses. I didn't know how many people would care about English. Eu não sabia quantas pessoas se interessariam em ler inglês.
Okay. We said this afternoon we'd do some question and answer. Então, hoje à tarde nós falamos que podíamos fazer algumas perguntas e respostas. So I hope you've got some courage to ask some questions. Então, espero que vocês tenham coragem de fazer algumas perguntas. And I'll try to repeat the question so the folks back home, or maybe you will repeat the question. Então, aí eu vou repetir a pergunta para... You have to repeat it to me anyway. So De todo jeito, eu tenho que traduzir para ele. hopefully people listening by audio will be able to hear us. Daí as pessoas que estão ouvindo em áudio podem entender a pergunta também. I'm going to start with a question that was already asked me personally, Eu vou começar com uma pergunta que alguém já me fez pessoalmente. because I thought there'd probably be more people here who want to hear the answer to this. Porque eu acredito que tenha mais pessoas aqui que vão querer ouvir a resposta dessa pergunta. And while I'm talking about this, E enquanto eu estou falando sobre isso, you can think of other questions you'd like to ask. você também pode pensar em outras perguntas relacionadas que gostaria de fazer. They can be from what I talked about this morning Podem ser a respeito do assunto que nós falamos de manhã, about learning to live loved, para aprender a viver como uma pessoa amada, or they can be from the book that you read, ou pode ser do livro, porque você não quer mais ir à igreja. and you might have some questions that put in your mind, Pode ser que você tenha algumas perguntas que aquele livro suscitou, or from the shack, ou do livro A Cabana, or from anything else. ou de qualquer outra coisa. If I don't know the answer, I'll say I don't know. Se eu não souber a resposta, eu vou dizer que eu não sei. But we'll try and process out some of these things. Mas vamos tentar processar algumas dessas coisas. And if I'm answering one question, Se eu estiver respondendo uma pergunta, and you have a similar question at the moment, e você tem uma pergunta bem relacionada naquele momento, go ahead and ask. pode fazer a pergunta. Just get my attention, Pega a minha atenção, levanta a mão. and hopefully we'll eventually just end up in a conversation together. E a ideia é a gente terminar fazendo uma conversa juntos sobre o assunto. Is that fair enough? Tá bom assim? That's good? Father, I pray that you would help us this afternoon. Pai, eu peço que tu nos ajudes nesta tarde. Even though we're a large room, Ainda que estejamos bastante pessoas, and we all don't know each other, nem todos nos conhecemos. and it might be scary to ask a question, Pode ser que alguns tenham receio de fazer uma pergunta. I pray for a divine grace Eu peço que haja graça divina that would let us together as a group of people que nos levaria como grupo hoje just relax into your kindness, para nós ficarmos à vontade, descontraídos na tua bondade, to have the freedom to ask what we want to ask, para ter a liberdade de perguntar aquilo que realmente queremos saber, to genuinely struggle with the things we're struggling with, para lutar corajosamente com as coisas que nós estamos enfrentando, to even disagree in love. para até mesmo não concordar em amor. And somehow in all that, E de alguma forma, em tudo isso, Father, I pray that you make your wisdom known Pai, eu peço que reveles a tua sabedoria in each heart looking to you today. em cada coração que está olhando para ti nesta tarde. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. I was asked right after the session this morning. Alguém me perguntou depois do período da manhã, I'm not sure this is the best I remember it. pelo menos é assim que eu me lembro da pergunta. Somebody's saying, what if I don't feel loved? Alguém perguntou assim, e se eu não me sentir amado? I know that I'm loved by God up here, Eu sei na minha mente que sou amado por Deus, and I've maybe had moments e talvez eu tenha tido momentos where God's made his love known to me, em que Deus revelou a mim o seu amor, but I don't feel that today, mas não sinto isso hoje, and I'm not living in that today. não estou vivendo nisso hoje. So what do I do? Então o que eu faço? Anybody else have that question? Alguém mais tem essa pergunta? Anybody else? Anybody? No? Ninguém? Oh, then I see some people. Okay. Yeah. First of all, I want to say this. Em primeiro lugar, quero dizer o seguinte: Love is not a feeling. o amor não é um sentimento. Whether you feel loved or not by the Father, E não importa se você sente ou não amado pelo Pai, you are loved. você é amado. Your believing it Você acreditar nisso doesn't change the fact. não muda o fato. You're not believing it Você não acreditar nisso doesn't change the fact. não muda esse fato. But I do think God wants us living in that space Mas eu creio que Deus quer que nós vivamos nesse espaço. where when I touch him and his affection, Quando eu entro em contato com Ele, com sua afeição, that I get to know that. que eu possa conhecer isso, saber disso. The heart crying out, Abba, Father, in Romans 8,
O coração que clama, em Romanos 8, Abba, Pai, is talking about a tangible connection with the reality of God's love. está se referindo a uma conexão tangível, palpável com esse amor. It may not always be a feeling, Nem sempre é um sentimento, but it can be tangible in a way that makes sense to you at this point in your journey. mas pode ser real de uma forma que faz sentido para você na sua jornada, na sua experiência. And that can probably be different for all of us, can't it? E isso com certeza vai ser diferente para cada um de nós, não é verdade? How God makes his love known to me A maneira como Deus revela o seu amor a mim could be very different than how he makes his love known to you. pode ser muito diferente da forma que ele revela o amor a você. But where does he make that love known? Mas de que forma, onde ele revela esse amor? One of the most often asked questions that I get Uma das perguntas mais frequentes que fazem para mim, is how do I get what's in my head como que eu pego aquilo que está na minha cabeça into my heart? e coloco no coração? We joke about the 18 inches between our head and our heart. Nós brincamos sobre os 30 centímetros entre o coração e a mente. I mean, I might Cabeça. know in my head things that are true about God, Eu posso saber na minha cabeça os fatos sobre Deus, but I find myself unable to live them, right? mas eu descubro que sou incapaz de vivê-las, não é isso? I might know that God is trustworthy, Eu sei que Deus é confiável, but I still might have fears or anxiety. mas continuo tendo temores e ansiedade. So the fact that I know it Então o fato de eu saber disso isn't enough. não é suficiente. But I also want to live it, don't you? Eu quero viver isso, você não quer também? Where does God make his love known? De que forma? Onde Deus revela o seu amor? We have been through 400 years Passamos por 400 anos since the Great Enlightenment, desde a grande iluminação. where we got to regard the intellect as king. Nós passamos a considerar o intelecto como senhor, como dono de tudo. And we try to think out and reason everything. Nós tentamos racionalizar, pensar todas as coisas. And our intellect is an important part of who God made us to be. O nosso intelecto é uma parte muito importante da pessoa que Deus criou, nós. But our intellect can lead us astray, can't it? Mas o nosso intelecto pode nos enganar, não é verdade? Yeah, true? É verdade isso? Did you say? Yes. So our head can't be trusted totally. Então não dá para confiar plenamente na nossa cabeça. And the same is true of our emotions, isn't it? E a mesma coisa pode ser dito das nossas emoções, não é verdade? Sometimes I have emotions going on in here Às vezes eu tenho emoções aqui dentro, that I know aren't based on truth, eu sei que não são baseadas na verdade, but I still feel it. mas continuo sentindo assim. So our emotions can't be trusted either. Então não dá para confiar nas emoções também. In Romans chapter 5, Em Romanos 5, Paul writes about the love of God Paulo escreve sobre o amor de Deus has been shed abroad in our heart que foi derramado no coração by the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. Now he doesn't mean the physical heart. Ele não está se referindo ao coração físico. Jesus isn't running around in there trying to dodge all those blood ventricles and Jesus não está lá dentro tentando não ser acertado por todas aquelas células no sangue, by the heart it means the core of our being, who we are. mas o coração fala do cerne do nosso ser, quem nós somos. Your heart already knows that you're loved. O seu coração já sabe que você é amado. That's why for some of you today, when I start talking about the love of a father for his son or daughter, É por isso que quando eu começo a falar sobre o amor que alguém tem pelo filho ou pela filha, something in you wells up, doesn't it? alguma coisa dentro de você já brota e corresponde, não é verdade? You know that's true. Você sabe que isso é verdade. But the mind begins to argue. Aí a mente começa a discutir. Oh, not you. Não, você não. You're not spiritual enough. Você não é suficientemente espiritual. You're still struggling with sin. Você ainda luta com o pecado. You're still struggling with doubts. Você ainda tem dificuldade com dúvidas. How can God love me? Como é que Deus pode me amar? And our mind talks us out of E a nossa mente acaba nos convencendo the love our heart already knows. que não temos o amor, não recebemos o amor que o coração já conhece que é verdade.
So if we're going to grow in this relationship of living loved, Então, se nós vamos crescer nessa experiência de viver como uma pessoa amada, we've got to live out of our heart nós vamos ter que viver a partir do coração and not live out of our head. e não viver baseado na nossa mente. We've got to let the heart inform our intellect Nós vamos ter que permitir que o coração informe o intelecto, instead of trying to get our head to change our heart. ao invés de tentar fazer a cabeça convencer o coração. Because the head changing my heart is up to me. A cabeça convencer o coração, isso depende de mim. And have you noticed you don't have the power to change yourself? E você já notou? Você não tem o poder de se mudar. Well, you can make yourself better for a time. Você consegue melhorar seu comportamento por um tempo. You can try and work harder, Você pode se empenhar mais. and you'll do better for a while. E aí você melhora por um tempo. But eventually it goes away. Mas não passa muito tempo e não dá para manter. The essence of the coming of Jesus means this. A essência de Jesus ter vindo significa o seguinte: You don't have the power to change yourself, você não tem o poder de transformar a si mesmo. or he wouldn't have come. Senão, ele não teria vindo. And yet religion somehow tells us Mas de alguma forma a religião continua insistindo. that we've got to be good Christians. Nós temos que ser bons cristãos. And good Christians do these things. E bons cristãos fazem essas coisas. And good Christians don't do these things. E bons cristãos não fazem essas outras coisas. And we must try hard to do what's right. E nós temos que nos esforçar para fazer o que é certo. And Jesus came and said, E Jesus veio e disse: I want you to love like you've been loved. eu quero que vocês amem como foram amados. That the transformation happens in here. Mas a transformação acontece aqui dentro. Not because I can try to be good, Não porque eu posso tentar ser bom, but because I learn to live loved. mas porque eu aprendo a viver como uma pessoa amada. If you don't hear anything else I say this weekend, Se você não conseguir entender, ouvir tudo o resto que eu vou falar nesse final de semana, hear this. ouça isso. Learning to live loved Aprender a viver como uma pessoa amada is what God does in you é o que Deus faz em você and not what you do for him. e não é o que você faz por Ele. Does that make sense? Isso faz sentido? You're not to try to live loved. Você não precisa tentar viver como uma pessoa amada. Here's the only thing we can do. A única coisa que podemos fazer, As often as you want, quantas vezes você quiser, and as often as you think about it, quantas vezes você pensar nisso, Father, Pai, I want to know your love. eu quero conhecer teu amor. Father, would you show your love to me in a Pai. way that I can understand? Mostra o teu amor para mim de uma forma que eu possa entender. Ask him. Peça para Ele. Wake up in the morning Acorde de manhã and ask God to make his love known to you. e peça que Deus revele o amor dele para você. As you walk through your day, Quanto você está passando durante o dia, you find yourself struggling with temptation, quando você começa a lutar contra a tentação, or you're feeling anxious in your heart, sentindo ansiedade no coração, just stop. pare. Jesus, Jesus, show me the Father's love. mostra-me o amor do Pai. I need to know your love. Eu preciso conhecer o teu amor. Would you reveal your love to me? Revela o teu amor para mim. Say it in whatever words make sense for you. Diga isso nas palavras que tiverem mais sentido para você. And I don't want you to think of it as magic words to say. Não quero que você imagine que isso é uma fórmula mágica para repetir. I just want it to help you get in touch with the cry of your heart. Só quero que você tenha contato com o verdadeiro clamor que está no seu coração. As we're asking God to make himself known to us Enquanto nós pedimos que Deus revele o seu amor a nós and watching for ways he does that, e observando maneiras em que Ele vai fazer isso, he begins to win our heart into that space. Ele vai começar a conquistar o nosso coração e ocupar esse espaço. And he does it through so many things. Ele faz isso de maneiras muito diferentes. It can be the words of a brother and sister, Pode ser através das palavras de um irmão ou uma irmã, something I read in the Bible, alguma coisa que eu leio na Bíblia, or another book, um outro livro. or something I just hear on TV or the radio. Pode ser alguma coisa que eu estou ouvindo na televisão, no rádio. That God begins to let me know that I'm loved. E Deus começa a mostrar para mim que eu sou amado. You were created to know that. Você foi criado para conhecer isso. In the Garden of Eden, we were made to speak the language of love.
No jardim do Éden, fomos criados para falar a linguagem do amor. And at the fall, we lost our ability to understand the language. Na queda, nós perdemos a nossa capacidade de entender essa linguagem. Instead of trusting the Father to love us, Ao invés de confiar no Pai para nos amar, Adam and Eve run to hide in the bushes. Adão e Eva correram para esconder. God's not safe. Não é seguro ficar perto de Deus. God's angry. Deus está irado. I've messed up. Eu estraguei tudo. It is easier for us to believe É mais fácil para a gente acreditar the voice that says, na voz que diz: you're not working hard enough, I don't love you, você não está empenhando suficientemente, eu não amo você. than the voice that says from God, Ao invés de crer na voz que vem de Deus: I'm nuts about you. eu sou louco por você. I love you. Eu amo você. You're my son, my daughter. Você é meu filho, You're minha my filha. delight. Você é o meu prazer. And we'll start arguing with God. Aí a gente começa a discutir com Deus. No, not me. Eu não. I'm not good enough. Eu não sou suficientemente bom. My granddaughter does this. Minha neta faz isso. My 5-year-old. 5 anos a I netinha. was pushing her on a swing the other day. Eu estava empurrando ela no balanço outro dia. And I said, Amy, Eu falei: Amy, I love you. eu amo você. And she goes, no, you don't. E ela fala assim: não, você não ama. She likes to argue, Ela gosta de discutir. this child. Só uma criança. I said, no, Amy, I love you. Falei: não, Amy, eu amo você. She said, you can't love me, Grandpa. Ela falou assim: vovô, você não pode me amar. And I said, why not? Eu falei: por que não? She said, because I won't let you. Ela falou assim: eu não vou te deixar. And I said, it doesn't matter to me whether you let me or not. Eu falei assim: não importa se você permite ou não permite. I can love you whether you love me or not. Eu posso amar você mesmo que você não me ame. I can love you whether you let me or not. Eu posso amar você mesmo que você não permita. And you know what, Amy? Sabe o que, Amy? I love you all the time. Eu amo você o tempo todo. Oh, Grandpa, you can't love me all the time. Ah, vovô, não dá para me amar o tempo todo. You can love me one time. Você pode me amar uma vez. I said, but Amy, I do. I love you all the time. Mas eu falei assim: é verdade, eu amo o tempo todo. And there's nothing you can do to stop me. E não tem nada que você pode fazer para me impedir. Why am I playing this game with my granddaughter? Por que eu estou fazendo esse jogo com a minha neta? Because someday Porque um dia I'm going to want her to know eu quero que ela saiba that God loves her que Deus a ama better than a grandpa does. muito melhor do que o avô dela. I'm already talking to her the language. Eu já estou falando com ela nessa linguagem. That's the language of love. É a linguagem do amor. And she's already fighting it E ela já está resistindo, because it's the humanness in us porque esta é a nossa humanidade. that doesn't want to be loved. Não quer ser amado. That wants to earn it somehow. Quer de alguma maneira You can't love me. ganhar pelo merecimento. You can't love me all the time. Não dá para me amar o tempo todo. I think that's what God has been speaking to your heart Eu acho que é isso que Deus tem falado ao seu coração since the day you were born. desde o dia que você nasceu. And every person out there in that world, E todo mundo, no mundo inteiro, I love cada you. pessoa, eu te amo. I want you to be mine. Eu quero que você seja meu. I am your father. Eu sou seu pai. You are my child. Você é meu filho. He's spoken it to your heart. You've known it. Ele falou isso ao seu coração. Você conheceu isso. You've known it to be true, Você sabe que é verdade. and then you get lost in some kind of circumstance, Aí você se perde em alguma circunstância and we forget, e nós esquecemos. or we start thinking God only loves us when I deserve it, Ou pensamos que Deus só nos ama quando merecemos. and we forget that He loves us even when we don't discern it. E Deserve nós esquecemos que Ele nos ama mesmo quando não merecemos. it. If love is something you can earn, Se o amor for alguma coisa que você pode ganhar por mérito, then love is something you can lose. então o amor é uma coisa que você pode perder. And the love of this Father, E o amor desse Pai you can't lose. não tem como perder. In the story of the prodigal son, Na história do filho pródigo, when the son has taken his father's money quando o filho levou embora o dinheiro do pai, and is out wasting it on prostitutes, está lá desperdiçando com meretrizes, does the father love the son será que o pai ama o filho one bit less um pouquinho menos than he did when he was home? do que quando ele estava em casa? Does he? Será? I think the parable teaches us this. Eu creio que a parábola nos ensina o seguinte: The love of the Father
O amor do Pai is the one constant in the whole universe. é a única coisa constante no universo inteiro. This Father is love. Este Pai é amor. He loves you. Ele ama você. He loves you specifically. Ele ama você especificamente. He doesn't love you because he loves all humans Não é porque ele ama todos os humanos. and you happen to be human, E você, por acaso, é humano também. so he's forced to love you too. Então ele é obrigado a amar você também. That's just not true. Não é assim. That's why when Jesus talks about love, É por isso que quando Jesus fala sobre o amor, he talks about love in the singular. ele fala sobre o amor no singular. That's how God loves. É assim que Deus ama. Love one another, he says. Ame um ao outro. God didn't tell us to love everybody, Ele não falou para amar todo mundo. because you can't love everybody. Não dá para amar todo mundo. You have to love people one at a time. Você tem que amar as pessoas uma de cada You vez. have to care about the person that's right in front of you at this moment. Você tem que se importar com a pessoa que está à sua frente agora. And if I love that person, Se eu amar essa pessoa, and then I love the next person, depois eu amo outra and then pessoa, I love the next person, e aí eu amo a outra pessoa, then I can say I love the whole world. aí eu posso falar que eu amo o mundo inteiro. But you love in the singular. Mas você ama no singular. God loves you in the singular. Deus ama você no singular. The spirit of adoption that cries out, Abba, O espírito de adoção que clama Abba that's your reality. é a sua realidade. God wants you to know that. E Deus quer que você saiba disso. God doesn't want you to know it up here Deus não quer que você saiba só aqui. only. Não só aqui. He wants you to live it in here. Ele quer que você viva isso aqui dentro. To wake up tomorrow morning Para quando você acordar amanhã de manhã, in the affection of the Father. que você sinta a afeição do Pai. To wake up in His adoption Para você acordar sendo adotado as His beloved Son. como o seu filho amado. Let me just say this. To learn that reality Quero dizer isso, aprender essa realidade is a lifetime journey. é uma jornada de uma vida inteira. It's not an on and off switch. Não é um botão liga, desliga. I'll pray for you. Eu vou orar por você, God will dump love all over you, eu vou derramar sobre você, and you're all fixed. e aí você tá tudo certo. It would be nice if it worked that way. Seria muito bom se funcionasse assim. And occasionally God does do it that way. Às vezes Deus até faz uma coisa assim. He's a big God. Ele é um Deus grande. He can do whatever He wants. Ele pode fazer o que Ele quiser. He's been God a long time. Faz muito tempo que Ele é Deus. I think He's getting pretty good at it. Eu acho que Ele está ficando bom nisso. He knows how to build this relationship with you. Ele sabe como construir um relacionamento com você. Before the shack came into my life, Antes da cabana entrar na minha vida, I was working on a book called The God Journey. eu estava trabalhando num livro chamado A Jornada Deus, A Jornada em Deus. We were calling it the anti-discipleship book Estávamos chamando esse livro do livro antidiscipulado. because we've made discipleship Nós fizemos do discipulado the work we do to build a relationship with God. a obra que nós fazemos para fazer um relacionamento com Deus. We were calling it the anti-discipleship book Então a gente estava chamando isso do livro antidiscipulado. because this wasn't about how to build a relationship with God. Não era como fazer um relacionamento com Deus. This one's about how to recognize God building one with you. Esse livro é como reconhecer Deus edificando um relacionamento com você. And that's what needs to switch in our thinking. E isso que tem que mudar na nossa maneira de pensar. Living loved is not what I earn. Viver com uma pessoa amada não é o que eu ganho por mérito. It's a gift God gives. É um dom que Deus nos dá. If I had a 2-year-old in this room, Se eu tivesse uma criança de 2 anos aqui, take my 2-year-old Lindsay at home. ou minha netinha de 2 anos, Lindsay, If I'm going to have a relationship with Lindsay, se eu quiser ter um relacionamento com Lindsay, who's going to do the work for that? quem que vai ter que fazer o trabalho para fazer isso? Is Lindsay going to do it? Será que Lindsay vai fazer isso? Is Lindsay going to crawl into my life? Será que ela vai subir e entrar na minha vida? What are you writing these days, Grandpa? E ela vai perguntar, o que o senhor está escrevendo esses dias, vovô? What are you discovering about Jesus? O que o senhor está descobrindo sobre Jesus? She's 2 years old. Ela tem 2 anos. If I'm going to have a relationship with Amy, Se eu quiser ter um relacionamento com Amy, I have to do it.
Eu tenho que fazer isso. I have to go into her world. Eu tenho que entrar no mundo dela. I have to play with princesses and Eu turtles. eu tenho que brincar com princesas e tartarugas Read little books that bore me to death. e ler livrinhos para ela que me dão um enfado terrível. If I'm going to build a relationship with Lindsay, Se eu quiser fazer um relacionamento com Lindsay, I have to show up in her world. eu tenho que aparecer no mundo dela. I have to engage her. Eu tenho que envolvê-la. I'm going to teach her how to talk my language. Eu vou ensinar para ela como falar a minha linguagem. I'm going to teach her that this is a chair, Eu vou ensinar para ela que isso é uma cadeira. this is a table. Esse aqui é uma mesa. I'm grandpa, not grandma. Eu sou vovô, não sou vovó. And I'm going to teach her by being in her life. Eu vou ensiná-la através de estar na sua vida. And she's going to grow into that reality. E ela vai crescer e entrar nessa realidade. If that's true for me and a 2-year-old human being, Se isso é verdade para mim e uma criancinha de 2 anos, how much more true is it of the God of the ages quanto mais isso é verdade do Deus dos séculos and fallen humanity? e a humanidade caída. God's got to teach me to speak his language. Deus tem que me ensinar a falar a linguagem dele. God's got to teach me how to live loved. Deus tem que me ensinar como viver com uma pessoa amada. God has to rewire the broken places in my thinking Deus vai ter que consertar todos os circuitos quebrados na minha maneira de pensar, that regard myself as unloved que me fazem considerar a mim mesmo como uma pessoa não amada, instead of loved. ao invés de ser uma pessoa amada. And that's a journey. Isso é uma jornada. That can take months, Pode levar meses, sometimes years. às vezes anos. And so I encourage people, relax. Então eu falo com as pessoas, fiquem à vontade, relaxem. Let God shape this in you. Deixe Deus formar isso em você. And it may take some time, Pode ser que leve tempo, but he'll be with you in it. mas Ele vai acompanhar você nesse And processo. as I said earlier, Como disse antes, the fact that you don't know you're loved today o fato de você não perceber que é amado hoje doesn't change the reality that you are. não muda a realidade de que você é amado. God has no greater affection for me Deus não tem afeto maior por mim than any other person in this room. do que por qualquer outra pessoa aqui nessa sala. We are all created equal in his eyes. Fomos todos criados de forma igual aos olhos dele. He's endeared to us all. Ele tem afeto por todos nós. And he'll win this in your heart E ele vai conquistar isso no seu coração by the work of Jesus. pela obra de Jesus. I was talking this way with a group in the United States. Eu estava conversando nessa linha com um grupo nos Estados Unidos. And as I was talking, I could see one woman really struggling with this. E enquanto a gente conversava, eu vi que uma senhora estava lutando com isso. I talk about God's love, Eu falava sobre o amor de Deus and you could just see her struggle. e dava para ver a luta interior nela. Not me, Eu não, not me. eu não. Afterwards, she came up to me. Depois ela se aproximou Said, Wayne, would you pray for me? e ela falou assim,